Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Talk Jovem, um podcast realizado pelo Centro Acadêmico de Relações Internacionais e o curso de jornalismo da PUC Goiás. Eu sou a Ana Souza. E o meu nome é Gabriela Mui, sou atual presidente do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, Sérgio Vieira de Mello. E o nosso convidado de hoje é o Lucas Quitão, que é, além de advogado, está no seu segundo mandato como vereador por Goiânia. Seja muito bem-vindo, Lucas, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Gabi, Ana, obrigado meu companheiro aqui. Vocês vão anunciar ele ainda, né? Sim. Mas agradeço muito o convite, estou à disposição de vocês. E para enriquecer um pouquinho mais, nós convidamos o Guilherme Carvalho. Ele é doutorando em Ciências Políticas, é formado em Relações Internacionais e professor da PUC Goiás. Bem-vindo, Guilherme, é um prazer tê-lo você aqui. Muito obrigado, eu fico muito feliz de estar participando desse primeiro episódio aqui com vocês, né? Depois do piloto, é um orgulho, assim como eu tenho certeza que é pro Lucas, de quem participou de movimento estudantil, ver a classe estudantil, nossos alunos e companheiros de luta aí prosseguindo, utilizando as novas ferramentas para a gente poder falar de uma série de temas e hoje, em especial, ter um convidado tão especial que está num momento bastante propício para estarmos debatendo, já que estamos aí num ano de redefinição dos quadros políticos no Brasil. Exatamente. E como alguns de vocês bem sabem, uma das propostas da minha chapa para o Centro Acadêmico era trazer à tona, trazer para o debate acadêmico, mais pautas que envolvam o movimento estudantil. E você, Guilherme, como especialista dessa área de ciência política, eu queria saber da sua opinião. Como você vê essa organização política protagonizada por estudantes dentro do meio acadêmico? Olha, Gabi, eu acho que eu tenho um depoimento não apenas como estudioso de política, mas como um ex-membro de movimentos estudantis, alguém que viveu as jornadas de junho de 2013 nas ruas, né? A gente viu ali o início do que foi a tomada dessa praça universitária aqui próxima a nós, por estudantes motivados a participar, a se engajar em uma pauta que inicialmente nem tema tinha, né? E a gente foi por aquele sentimento de estarmos juntos, né? De conhecermos qual era a nossa capacidade de mobilização. Eu acho que de lá para cá os movimentos sociais no Brasil deram uma arrefecida, e não no sentido de arrefecida de manifestação política, mas muito mais de os temas estarem mais definidos, né? A gente vive um momento de bastante polarização no Brasil, então a militância ela tem uma pauta mais definida, e nesse momento também falta um espaço no meio, sabe? Para se criar novas agendas, para se pensar em novos problemas, e as pessoas estão muito preocupadas, e eu estou falando inclusive de nós, né, que estamos na universidade, professores, estudantes, nós temos uma dificuldade aí de discutirmos sobre pautas que não estejam nesses dois polos que estão em disputa hoje, e não é uma disputa apenas eleitoral, é uma disputa de narrativas, é uma disputa que está colocada na sociedade. Nesse sentido, eu acredito que esse espaço do meio pode ser um espaço que novamente os estudantes podem ter um protagonismo, que novamente podem pautar essa discussão nas ruas, pautar essa discussão também na política profissional, levar isso aos parlamentos, levar isso aos governos municipal, estadual, né, federal, quem sabe, para que a gente possa pensar um Brasil do futuro da mesma forma que em outros momentos os movimentos estudantis foram tão importantes no Brasil, né? Diretas Já, Caras Pintadas, enfim, eu acredito na rapaziada, eu acredito na nossa mocidade, e eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje. Ai, que legal. Propaganda já pro DCE, que Olha, eu acredito na rapaziada. E vocês devem conhecer o nosso convidado pelos seus feitos dentro da Câmara Municipal Baiana. Assim, mas o seu início foi no movimento estudantil, não é isso, Lucas? E eu queria saber se você poderia contar pra gente um pouquinho mais como foi o início da sua trajetória política e o que te fez te interessar no movimento estudantil. Ana, inclusive, antes um pouquinho, eu queria só comentar o professor Guilherme, Claro. dizer que essa é a visão que eu tenho também. Acho que esse processo, Gabi, é do amadurecimento da nossa democracia, né? Democracias mais maduras passaram pelo que nós estamos passando aqui, que é essa maturação, as pessoas que não participavam do debate político passam a participar, por mais que seja tenso ali, né, da polarização, famílias
se dividindo, amigos também, mas esse pessoal que estava alheio à política passa a pelo menos acompanhar mais o que acontece, tentar entender o processo, né? Isso também é uma frustração em alguns momentos, né? Nem tudo acontece como a gente quer na política e na sociedade, né? Mas, voltando à pergunta, eu comecei no movimento estudantil e não foi nem no Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, né? Que foi onde eu coordenei. Foi lá no Externato São José, né? Na época era Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil. Bacana. Aí é de base Foi bem mesmo, hein? cedo. Raiz. E eu vou te contar por que na época eu resolvi disputar, porque nosso sonho era fazer um grafite na porta da escola. E aí eu gostava muito de desenhar, tinha a nossa turma lá do grafite, e aí a gente pleiteou isso e todo mundo achou bacana, moderno, e aí a gente conseguiu ganhar a eleição e conseguimos fazer o grafite. Então, prometendo e pagando. Né? Aí, depois de um tempo na universidade, volta essa discussão que a gente passava por uma gestão mais antiga, o pessoal cansado, e estacionamento não estava como a gente queria, biblioteca desatualizada, então começou também a surgir essas demandas internas ali, e a gente resolveu enfrentar e deu certo. Coordenei o CACB, né, e na época a gente também entrou numa campanha de DCE, foi bom, indicamos os nomes, sabe, acabou que dali em diante eu já vi que teria que dar espaço para as novas gerações e seguir meu caminho, eu precisava formar também. Então, foi muito bom, assim, eu acho que é no movimento estudantil que se formam bons líderes, porque você aprende a dialogar com todas as correntes, né? Assim, é no movimento estudantil que você tem gente que tem um pensamento conservador, mas que convive com um pensamento mais liberal ou de esquerda, então é ao contrário do que acontece hoje. Aqui na universidade a gente precisa conviver e trabalhar com diferentes ideologias. Então, assim, é muito bom por isso. E quem se engaja na política através dos movimentos, né, estudantis, acabam chegando no parlamento com essa visão mais respeitosa, mais de debate, do diálogo, né? Então, acho que isso me ajudou muito. É como se fosse uma escola de aprendizagem, um treinamento. É verdade. Me corrija se eu tiver errada, mas em 2016 você deixou, né, então, assim, de ser um representante, uma liderança estudantil, e passou a representar os anseios da população de um modo geral. Seus eleitores, o pessoal que confiou em você. Me diz, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou, ou quais foram os seus principais projetos, o que foi ali o seu start? Bom, e o que me ajudou a chegar com chance, assim, já mais competitivo nas urnas tradicionais para vereador, foi que eu participei do CONJUVE, que era o Conselho da Juventude do Governo do Estado, e lá a gente, na época, implementou o passe livre estudantil. Então, isso me deu uma projeção boa, assim, de já estar trabalhando diretamente com políticas públicas e ver isso na prática, né? E o que eu mais senti, Gabi, foi, primeiro, o descrédito, assim, de um jovem tentar pleitear um mandato. E em Goiânia sempre foi muito disputada a eleição, né? Um mandato de vereador em Goiânia corresponde quase a de um deputado. Então, assim, é uma campanha muito trabalhosa e aí os jovens acabam ficando assim, né? Tem gente que olha e fala, oh, será que ele vai conseguir e tal? Então, assim, eu acho que tem esse ponto e a questão partidária, né? Os partidos também, às vezes, assim, não investem tanto em novas lideranças, e é por isso que eu acho que, voltando à colocação inicial do Guilherme, é difícil surgir novas lideranças na política nossa hoje por isso, né? A estrutura partidária é muito fechada, assim, para quem não vem de uma família de político, como é o meu caso, assim, de tradição, para quem não herda um espólio político, né? Não, e tem um outro detalhe disso que o Lucas está falando. Boa parte dos nossos maiores líderes no Brasil vieram do movimento estudantil. Né? Então, assim, tiveram alguma passagem, centro acadêmico, DCE, em algum momento das grandes universidades. Mas esse era um ponto que eu queria colocar no que ele pontuou, mas tem um segundo elemento aqui. As nossas lideranças estão envelhecidas, gente. Sim. Dá uma olhada hoje para a principal eleição que nós temos no mundo, né? Joe Biden e Donald Trump, né? Nós estamos falando e assim, não tem um problema, né? Pessoas idosas estarem disputando, não é essa a questão.
A questão é que a classe política ela vem envelhecendo e os espaços de abertura e de entrada para os jovens continuam ainda cerceados. Ainda é um problema para os jovens conseguirem ter espaços. E aí, quando eu tô... O vereador pontuou uma coisa aqui muito importante, que é na hora da distribuição de recursos do fundo partidário, na hora de compartilhar os espaços na chapa, das divisões, das dificuldades de você alocar certos nomes em algumas chapas partidárias nas eleições, os mais jovens, em especial esse quadro é um pouco pior se você for mulher, Sim. Você vai ficar muito escanteado. Então é uma eleição quase que na força da vontade, né? Então os jovens estão tendo que conquistar o seu espaço a duras penas. Então isso também convoca a militância estudantil a se unir em torno de algumas pautas, alguns nomes e colocarem nomes para disputar realmente esses espaços para continuarmos abrindo espaço para pessoas mais jovens estarem aí. E aí eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas vamos olhar para o Brasil. As duas principais lideranças que o Brasil tem hoje, com capacidade de mobilização política, Lula e Bolsonaro, também são dois idosos. A gente está precisando refrigerar as nossas lideranças, trazer novos nomes, e isso começa daqui. Assim, a gente percebe mesmo que a juventude não é só que não tem espaço, mas ela também não é instigada, ela não é inspirada a entrar no meio político, a preencher esses cargos. É uma realidade muito triste. Eu concordo, mas a gente tem figuras políticas, como é o caso do Lucas, que está aí desafiando essa velha política, trazendo pautas novas, pautas que abordam e que servem para os jovens, que abordam essas pautas e que têm esse interesse. Então, muito bom, parabéns pelo seu trabalho, que você vem exercendo e tudo mais. E assim, professor Guilherme, a gente estava falando que foi 2016, tem quantos aninhos? Quase 8. Quase 8 anos, que ele tá aí, mudou, né, o cenário político de lá para cá. Assim, o senhor como estudioso, o que você vê que teve mesmo muita mudança? Ou se a gente ainda continua estagnado na questão política goiana? 2016 foi um ponto de ruptura no Brasil, né? Sim. Esse movimento começou em 2013, lá com a gente aqui na rua, protestando começou aí com a galera de União Estadual de Estudantes, protestando por valor de passagem de ônibus, e a gente foi aderindo com outras pautas. Isso acabou virando um protesto que acabou sendo um protesto contra o governo, mas não foi só contra o governo, acabou sendo um protesto contra a forma como a política ia sendo feita, nesse misto entrou a variável Lava Jato, e isso lançou mão de muitas informações que a população até então desconhecia sobre como as práticas eram, né? E aí tá aquela coisa, o pai de família trabalha todo dia, chega em casa cansado, e aí quando ele vai chegando em casa, a lâmpada do poste na frente da casa dele tá apagada, queimada, e aí tem um cara do lado de fora esperando ele para assaltar ele. Esses são problemas reais que estão na vida das pessoas. Isso vai gerando um misto de sentimentos e de rancor para com a classe política que veio eclodir em 2016 com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. De lá para cá, todo o movimento se estruturou à direita, enquanto a esquerda, envelhecida pelas pautas da década de 90, de 80, embora muito bem alicerçada nos movimentos estudantis, esqueceu de se atualizar, parou um pouco no tempo, e a gente vê isso um pouco hoje no cenário que a gente vem acompanhando no Brasil, né? A esquerda, ela parou no tempo e a direita começou a aprender a trabalhar com as novas mídias, né? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Discutindo política, ainda vem tentando amadurecer, mas a direita hoje já está nos movimentos estudantis, o que na minha época, na época do Lucas, não era assim, a minoria da minoria eram alunos conservadores, assim, plenamente abertos, e mesmo alunos liberais eram muito recriminados nessa época. Então, a gente precisa entender uma coisa, a democracia, ela é um território de disputas, entendeu? Ela funciona com base na disputa, e não é uma disputa só eleitoral, ela é uma disputa por mentes e corações. Então, nesse sentido, vence quem consegue construir uma pauta que dialogue com o dia a dia das pessoas. E talvez o que falta hoje, e que começa em 2016, é que o movimento estudantil também recupere
esse diálogo para fora da universidade. A gente tem feito um trabalho hoje na PUC Goiás que tem sido um momento propaganda, né? Propaganda, mas não só da universidade, mas do meu trabalho também, porque eu sou professor de disciplina extensionista. A gente tem feito um trabalho de ir para a sociedade. Levar um pouco do que são os cursos diretamente para a sociedade civil. Um outro trabalho que eu, como um professor de ciência política, executo com os meus alunos, sempre que eu pego uma disciplina de projeto integrador, são projetos de políticas públicas, com ciclo, lá do começo. O pessoal faz em laboratório, Lucas. Inclusive, um deles vai ser votado por vocês lá em breve, tá na pauta, tá na agenda, já que é um projeto de urbanização dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Goiânia. Então, a gente tá produzindo muita coisa importante dentro da universidade, mas a gente não pode ficar restrito às portas da universidade, porque senão o que a gente produz não consegue chegar em quem mais interessa, que é naquele senhor que quando chega na casa dele, a lâmpada queima e ele acha que é culpa de um político. E ele não entende que a questão é muito mais estrutural. Então o papel que a gente tem é de politizar, de levar esses grandes temas para o grande público e usarmos aquilo que a gente sabe para a sociedade. Eu gostei muito da sua fala, professor Guilherme. Eu acredito que, assim, um pouco do nosso projeto, da nossa intenção com esse podcast, é justamente isso, né? É levar para além do meio acadêmico, levar para a população de uma forma dinâmica e democratizada, né, no caso. Com falas mais simples, de uma maneira mais simplificada, assuntos que são importantes e que são pertinentes, né, no caso. Pode falar, Pedro. É uma política para chegar para todos e vocês viram que teve spoiler, né? Já vão ficar de olho aí na Câmara, já vão ficar de olho lá no Parlamento para ver o que tá rolando de votação. E Lucas, dentro da Câmara, você abordou pautas como mobilidade urbana, né? Que você já estava falando aqui com a gente, incentivar os esportes, a implementação da internet do 5G na cidade e outras. Eu queria saber, assim, por que essas pautas em específico te chamaram a atenção? Alguma delas está em vigor hoje? Sim, até a maioria delas, né? E aí eu posso comentar especificamente cada um e suas peculiaridades, né? E também pegar um gancho na fala do professor Guilherme, que eu quero também abrir a possibilidade de apresentar esses projetos que vocês produzem. Bacana, faço ótimo. questão. E para todos também que acompanham, né, o podcast, os melhores projetos que eu já tive hoje foram frutos de conversas como essas, ou de uma sugestão que eu recebo na rua, em um bar, em uma reunião, na igreja, sabe? Sim. É ali que você sabe, na essência, o que as pessoas precisam. Então, a partir daí, a gente vai pensando se é via projeto de lei, ou via requerimento, ou se uma reunião na secretaria que está o problema resolve, sabe? E aí, nesse caso das perguntas, todos esses projetos ou foram dessa forma, né? Por exemplo, o 5G foi um projeto de lei nosso, que a prefeitura viu a necessidade e o mundo já falava disso, o Brasil. Foi logo depois que o governo federal também fez uma licitação fazendo a distribuição das regiões para cada uma das empresas que vão ser responsáveis e tal. E aí faltava as cidades, especialmente as capitais, tomarem a iniciativa de organizar a sua legislação. Até para quem vai assistir entender, né? Você, por exemplo, você tem ali regras que, com a mudança da tecnologia, elas também precisam ser alteradas. No regramento antigo, uma antena de 5G ia demorar 2 anos para ser licenciada e instalada. Quer dizer, a tecnologia não espera a burocracia das leis e etc. Então, até eu gosto de falar uma frase que eu ouvia na faculdade, que era assim: as leis andam de escada, a sociedade de elevador, né? Ou seja, a evolução social é muito mais rápida. O papel do legislador é adequar a essa realidade. E foi o que eu fiz na 5G. E aí a prefeitura viu essa necessidade, pegou o projeto, melhoramos ele internamente, foi aprovado e ainda tem pontos que precisam ser efetivados, né? Eu digo assim, Gabi, porque a parte da iniciativa privada foi feita. E aí depende agora o poder público fazer a parte dele, que é outro problema, né? No Brasil, tudo que é público é demorado e tal. Então, por exemplo, a 5G numa ideia de Smart City, de uma cidade moderna, a gente poderia estar usando ela para monitoramento de câmeras em tempo real, para aumentar ainda mais a segurança da cidade. Em Aparecida, por exemplo, isso funciona muito bem. Tem uma central com várias câmeras, e aí você vê assim, um ladrão de uma galinha, ele em meia hora vai ser descoberto, entendeu? Por conta disso.
Então é muito bacana. E aí você usa a tecnologia para favor da gestão, né? E é outro ponto que é, assim, é um gargalo muito grande de Goiânia, é a sincronização dos semáforos, né? Com o 5G você consegue fazer em tempo real e aí você vai tirando tempo da onde sobra para moldar ali, ó, essa rua precisa de mais, sabe? É uma questão inteligente que você faz ela com muito mais dinâmica. E aí os outros projetos, como o da cannabis medicinal também, eu tenho um orgulho muito grande. E na época eu fui rotulado, professor, que até você explicar que se trata do remédio e não da droga, é um medicamento, é uma medicina muito moderna, né? Sim. E assim, eu achei bacana a sua pergunta, porque eu encontrei nesses temas uma obrigação. Por exemplo, no mandato passado e nesse, eu sou o vereador mais jovem da Câmara. Então, se eu não topasse enfrentar esses paradigmas, quem que enfrentaria, sabe? Seriam temas que não seriam discutidos, não virariam leis. E aí eu resolvi enfrentar esse desafio e conseguimos. Goiânia hoje é a primeira capital do Brasil, foi na época, hoje já tem outras, que tem uma lei própria autorizando a distribuição gratuita desses medicamentos. Então, por que disso? Porque, primeiro, que a nossa competência de legislação é muito pequena, assim, até para o nosso público entender. Um deputado federal, ele legisla sobre muito mais temas, né? O Código de Trânsito Brasileiro, temas de Código Penal, Código Civil, os impostos federais são os maiores, né? E, da mesma forma, um deputado estadual, por exemplo, ele pode legislar sobre uma gama muito maior de pautas. No município, você vai ficar restrito a essas questões locais. Então, eu não poderia, por exemplo, liberar o plantio da cannabis com uma lei municipal. Cannabis para fins medicinais. Eu não poderia dizer que criar normas para esse plantio, ou essa distribuição, ou a produção, por uma lei municipal. Tudo isso está reunido lá na 399 de 2015, que é um projeto de lei federal que está próximo da sua aprovação, que a partir daí vai poder cultivar e baratear esse medicamento. É exatamente o que eu ia falar, né? Porque pelo fato da planta ter que ser importada, o valor fica mais caro, que fica mais caro tanto para o público, tanto para quem consome, para o cidadão comum, quanto para o SUS, que também banca uma parcela. Me corrija se eu estiver errado. Sim, é isso mesmo. E banca hoje, Gabi, porque tem gente entrando na justiça para assegurar o seu direito constitucional de acesso à saúde, né? Que é uma garantia. Então aí foi onde eu encontrei uma brechinha para legislar no município, trazendo a possibilidade de distribuir esses medicamentos gratuitamente. Por quê? Porque é uma medicina hoje restrita a quem tem condição financeira. Então a gente quer popularizar ela, isso depende de vários fatores. Mas no que eu pude contribuir no município, né, a gente fez, e aí tem outras leis tratando de carteirinha, dia da cannabis, incentivo à pesquisa, uma série de outros temas que eu acho que vão complementar essa discussão. A carteirinha, ela já está em vigor? Eu vi que você apresentou esse projeto de lei, mas que ele ainda estava em andamento. Está em andamento justamente porque a gente está definindo qual órgão do município vai ser responsável por cadastrar esses pacientes e tal. E também tem o cuidado disso não ser desviado assim, para outra finalidade, entendeu? Para a pessoa... Para os recreativos. Exato. Então, assim, nós estamos agora nesse momento discutindo, porque já tem cidades que usam, já tem laboratórios que usam. Até foi uma associação ligada a um projeto social de um laboratório americano que fez essa sugestão. Isso pode significar, por exemplo, o embarque de um paciente para viajar e ele ter o olhinho ali e não precisar justificar, né? Porque a carteirinha faz o papel da receita. E nem todo mundo anda com a sua receita médica no bolso, né? Então, a hora de embarcar, você pode ter problema. A não ser que... Sabe? Mas hoje, assim, a carteirinha vai caindo no desuso a partir do momento que a sociedade também vai... Se acostumando com a ideia, né? Exato, amadurecendo. Então, assim... Foi até o que aconteceu na Câmara, né? Na primeira votação foi chocante. Assim, tinha gente que saía do plenário com medo de ter problema na igreja, de, sabe? De falar, você tá voltando um projeto de maconha, e a gente vai explicando. Aí fizemos, assim, dezenas de audiências públicas com as associações, mães de criança com síndrome de Down, mães de crianças com síndrome congênita de Zika,
uma série de coisas assim, que foi contribuindo com a discussão, e além disso, alguém da família precisava, ou alguém da comunidade que o vereador participava também, então isso foi quebrando um pouco da resistência, e no final a gente aprovou por unanimidade. Tem até uma associação aqui em Goiânia, né, que é a Ágape Municipal. A gente teve contato com uma professora aqui da PUC, que ela estuda e que ela tem um filho especial e que ele faz o uso da cannabis. E isso, assim, é uma coisa polêmica, mas que é um assunto e é um remédio muito necessário, se for usado pro fim dele. Que ela mesmo compartilhou com a gente em uma entrevista que o filho dela era bem complicado, que eles tinham vários problemas, porque os remédios que já são, como é que fala, aceitos, né, que são liberados, eles não surgiam efeito de jeito nenhum com a criança. Era uma coisa funcionava um mês, mas depois era muito difícil. Que com o uso da cannabis medicinal, ela percebeu os resultados da melhora dele, até no desenvolvimento acadêmico dele. E, assim, é um tema muito polêmico, a gente até ia trazer ele. Eu acho que o processo de desconstrução da sociedade vai vir com o tempo, né? E com medidas como essa, que vai desmistificando, que vai abrindo portas para que se possa conversar, dialogar, incentivar a pesquisa nessa área, para que a gente possa, de fato, evoluir como sociedade, como seres humanos e em projetos de lei e de acessibilidade também. E assim, e sem contar também que é uma ótima oportunidade pro capital, não só da cidade, do município, do estado, mas do país, em questão de... Outra pergunta que eu queria fazer para você, Lucas, você como um ente público que está ali, que está estudando, que está nessa área já há um tempo, quais são as visões prospectas para o cultivo de cannabis aqui no município, no estado? O que você tem para... Gabi, como eu te disse, é uma discussão que ela tem que ser feita nacionalmente, porque a partir daí os estados e os municípios se adequam, né, porque é uma lei federal. Então, existe esse 399, que é uma possibilidade de vir essa lei, que já vai liberar o plantio para fim medicinal e industrial, e eu concordo 100% com o que a Ana trouxe do Brasil estar perdendo dinheiro com isso, né? Tem pesquisa aí que mostra o quanto outros países lucram com isso. E aí, voltando nessa questão, antes da lei ser aprovada, ainda tem uma possibilidade de, por exemplo, esse ano mesmo acontecer a liberação via STJ. Lá tem um processo para ser julgado que vai liberar o cânhamo industrial, que é uma variação da cannabis, mas sem THC, ou seja, sem a substância psicoativa, mas que ainda assim dá para fazer remédio com isso. Você pega, por exemplo, uma criança que tem epilepsia, convulsões, você pode tratar ela com o CBD isolado, que inclusive é o mais indicado. E no cânhamo você vai encontrar. Mas no cânhamo você vai encontrar ainda mais fibra, coisas que você pode, por exemplo, substituir o amianto e fazer telha, a fibra de algodão, uma série de outras utilidades que vão ser muito, muito boas para o Brasil, sabe? E aqui a terra é propícia, a temperatura, nós temos expertise em plantio, né? Então, pode ser que libere o plantio antes da cannabis a do cânhamo, justamente por questão do capital ver que está perdendo espaço e dinheiro. Então, nessas duas possibilidades, eu acho que tem tudo para acontecer ainda esse ano. E aí os estados vão se adequar. E nessa lei, Gabi, vai tratar do órgão que você vai licenciar, por exemplo, uma lavoura de cannabis, quais os regramentos, as exigências, e a partir daí os laboratórios vão comprar os extratos e vão produzir medicamentos mais baratos, vão produzir outros itens. Então, eu até costumo brincar que cannabis pode ser a próxima soja para Goiás, né? Que nós estamos muito bem localizados geograficamente, o nosso clima é propício, a terra é boa, os produtores goianos se adequam muito bem, tem muita tecnologia, conhecem de plantio, então assim, eu sou um entusiasta dessa causa, sabe? Entendo, muito bom. Se estamos falando de comércio, de exportação, nós estamos falando de relações internacionais. Então, professor Guilherme, o que você tem para contribuir com a gente nesse assunto, como
como graduado, egresso de Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e doutorando em Ciência Política também. Então, isso que o Lucas falou é muito interessante. O Brasil hoje é o segundo país, a segunda maior economia em produção de alimento. Mas não só alimento, em commodities de modo geral, né? A gente está numa diferença de talvez de 200 milhões de toneladas em relação aos Estados Unidos ano, né? Isso quer dizer o seguinte, que espaço e capacidade de plantio a gente tem. Poderíamos até produzir mais em termos de commodities, não fosse realmente a orientação que a gente tem para a soja, né, para aquilo que nós já temos mercados abertos. Mas é importante dizer que o caso da cannabis, por exemplo, ela está começando a abrir mercados, possibilidades de mercados. E a gente sabe que os tratados internacionais, principalmente os tratados de comércio, eles sempre foram celebrados quando havia mercado consumidor, né? Evidentemente. E hoje você tem nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande demanda, e você também tem uma tentativa de competição do mercado norte-americano com o mercado brasileiro pela venda de commodities no mundo inteiro. A gente sabe que isso que vocês estão pontuando aqui todos, certas mudanças sociais, e eu acho que inclusive no Brasil nós temos uma leitura muito conservadora de mundo, no sentido de que você precisa demonstrar um espelho da experiência, de onde é que isso deu certo, é a pergunta mais cabível. Goiânia pode ser uma experiência que dá certo, né, desde que a gente consiga levar essa discussão mais a fundo. Isso, daí, a partir do Canabidiol, a gente pode evoluir para outras discussões, até que isso tome uma dimensão econômica, e a gente sabe, o Congresso Nacional se move por interesses patrimoniais, né? Ou seja, por interesses que realmente têm algum tipo de ligação econômica, né? E produtiva. Isso pode vir a nos engajar em um novo tipo de cadeia de comércio, uma nova commodity que a gente pode estar exportando para a Europa, para o mercado norte-americano. Então há já uma possibilidade. A questão toda é que isso parte de uma discussão com a sociedade. Sim. E hoje, infelizmente eu digo com pesar, a gente tem muita resistência. O vereador Lucas trouxe aqui um relato, e isso é bem verdade. A classe política tem muita resistência daquilo que pode fazer ela perder o apoio imediato de pequenos segmentos da sociedade. Então, é minha igreja, ou é uma igreja que me apoiou na eleição e tal, então eu não posso nem falar do tema. Então isso vai tornando um pouco mais difícil. Então cabe um pouco de questionamento sobre nós que estamos aí espalhados na cidade, espalhados pelo estado, que temos representantes que nesse momento de eleição que está vindo aí, começamos a questionar sobre esses temas incômodos, sabe? Que muitos não querem falar, muitos não querem tratar desses porque realmente traz alguns problemas, e isso vai abrindo um espaço na agenda. Opa, estou sendo cobrado para falar disso. Então a gente precisa pensar numa evolução mais micro dessas pautas, para aí, de repente, a gente começar a imaginar um novo mercado. Um mercado que realmente pode trazer riqueza, que é o que a gente procura, mas também pode resolver o problema de um monte de gente, né? A gente está falando de tratamento para câncer, estamos falando de tratamento de uma série de outras coisas, e que, novamente, gente, eu acho que eu tenho uma questão freudiana com a PUC, sabe? Eu saio da PUC, volto pra PUC, não consigo ficar longe da PUC. Uma relação de amor e ódio. Eu fui aluno da UFG no mestrado, hoje sou aluno da UNB, não consigo me afastar da universidade, porque, essencialmente, eu acredito que as melhores soluções saem daqui, sabe? E não é só o debate político, é o que a gente produz. Então, efetivamente, até pra gente desenvolver o canabidiol, as outras propriedades que vêm da folha também, e que podem ajudar muitas das pessoas, vêm da universidade. Então a gente precisa ter várias conversas sérias, não é só essa. A gente precisa conversar sobre pesquisa, sobre ensino, sobre extensão. Precisamos propor esse debate na sociedade. E infelizmente, a gente está num país que não investe em ciência, não investe nas melhores mentes. Gente, hoje, uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, é dificílimo da pessoa conseguir se manter só com isso. E você quer
pesquisadores que realmente consigam descobrir soluções fantasmagóricas para promover um grande tema como esse? Não dá. Então, essencialmente, a gente precisa acreditar na nossa rapaziada. A gente precisa acreditar nos estudantes, mais uma vez. Então, essa cobrança começa aqui, de nós, conversando com os nossos representantes de forma séria. São representantes como o Lucas, que estão aí, colocando a cara a tapa, vindo para a sociedade, debatendo com a gente, pensando em soluções, em políticas públicas, que a gente vai começar a poder imaginar um Brasil do futuro que possa ser competitivo em outras frentes também, como vocês estão propondo no debate aqui. Eu acho que, inclusive, uma das soluções que poderia trazer seria a reeducação sobre o canabidiol. Sim. Mostrar que, ok, por um tempo, e até hoje, assim, tem muitas pessoas que usam para um uso recreativo, uso de realmente, de ficar, vamos usar o linguajar verdadeiro, chapado, né, como se diz, mas a gente também, são anos, e isso vai até da disponibilidade das pessoas de abrir um pouquinho a mente e aceitar o novo. Isso também pode vir dentro das escolas, dentro das universidades, a reeducação. Como eu tinha falado antes, a gente tem a professora Graziela Blunt, aqui da PUC, que ela, inclusive, para quem tiver interesse, ela ministrou um TCC sobre esse tema com alunos aqui de dentro da PUC. Então já fica aí, tem estudo, já tem teses, tem material disponível. E eu gostei muito que uma frase que ela falou com a gente era que o conhecimento que tira a gente da escuridão. Então, tipo assim, é o conhecimento que a gente se propõe, se dispõe a aprender, que vai mudar um pouco esse rumo. E eu espero que um dia a gente tenha uma discussão assim... Madura. Exato, sobre esses temas. Acho que é bem isso mesmo. Tem uma frase muito bacana nessa área que é: não espere precisar para defender. Exato. Muitos pacientes usam ela, né? Então, assim, quem precisa hoje defende, mas não é todo mundo que entende isso, né? Sim. Guilherme, o senhor falou que o parlamento, o nosso legislativo, mais especificamente a nossa Câmara dos Deputados federais e senadores, ela é movida muito por interesses materiais. Patrimoniais. Perdão a palavra. Nós temos uma bancada ruralista, nós temos também uma bancada evangélica, e elas meio que se misturam de certa forma ali. Você acha que, assim, né, sua opinião, tendo conhecimento sobre os benefícios, sobre a lucratividade da exportação, do investimento na cannabis, essa visão não pode mudar? Olha, Gabriela, assim, pensando sem ter dados na mão, né? Isso aí são conjecturas, né? Eu acho que às vezes a sociedade evolui bem mais rápido do que o parlamento, né? Ele tem um pouco mais de dificuldades de acompanhar, de modo geral. Mas o perfil do agronegócio brasileiro mudou muito nos últimos 20 anos. E daqueles que estão na linha de frente do agronegócio. Acho que aquela visão que a gente criou, né, do agronegócio, né, aquilo já não reflete mais as tecnologias, o debate que o agronegócio está querendo fazer, porque o agronegócio está querendo ganhar dinheiro. Então, é o tipo de possibilidade que tem que ser debatida com os próprios produtores rurais, né? Porque eles, tomando consciência, a sua base política, né, aliás, seus representantes, também vão ter que responder esse tipo de demanda. Mas é aquela coisa, enquanto, e eu acho que sua pergunta me enseja uma coisa muito interessante, é que nós, às vezes eu digo nós na universidade, às vezes a gente cria um debate só para dentro, sabe? Isso é complicado, e a gente acaba eliminando importantes partes da sociedade que são capturadas por respostas fáceis. E a gente gosta de trabalhar com problemas complexos e entender que para eles não tem respostas fáceis. Só que para a gente ter apoio da sociedade, a gente precisa estar aberto a dialogar com todo mundo. A gente precisa... Eu me lembro, eu fui membro do centro acadêmico, eu me lembro que a gente fez aqui, Lucas, um debate sobre mais médicos, lá em 2013. E foi logo quando saiu. E a nossa proposta foi: vamos colocar duas partes aqui totalmente divergentes. Vamos trazer o então deputado federal Ronaldo Caiado
e o deputado estadual Mauro Rubem. Vieram os dois. Ousado. Deu certo? Claro que Não deu. Não deu certo. Mas não deu certo porque teve torcida, teve militância. Então assim, a nossa discussão, a nossa proposta era discutir algo à luz de algo envolver técnica e política ao mesmo tempo. Né? Com ali, um aluno mediano. No caso, eu fiz o pato aqui e quase apanhei. Isso. Eu sei o meu tempo. É uma piada interna, gente, do que aconteceu no evento. E assim, só pra gente entender isso, não é porque você discorde totalmente de uma das partes que você tem que cercear o debate. Não, na verdade, o debate ele tem que conseguir até que a gente encontre um ponto de convergência. Até que desse ponto de convergência a gente consiga evoluir ambos. Eu acho que isso é necessário. Muitos dos políticos eles têm que sair abrindo novas frentes, justamente, Gabriela, para abarcar novos eleitorados, né? Então, é necessário que a gente mostre, eu digo universidade, a gente debata entre nós, mas nós também mostremos as posições divergentes que a gente tem aqui e consigamos ser representados e encontrar nos nossos representantes esse diálogo que a gente tanto busca. A gente reclama muito de polarização, de fechamento, de debate, mas os primeiros que tem que dar o exemplo somos nós, dentro da universidade, conversarmos entre nós, entre posições divergentes, não cercear o debate político, porque fica até clichê ter o podcast do Cláudio Couto, né? Mas eu vou utilizar. Fora da política não tem salvação. A gente só consegue transformação real por meio da política. E é por meio dela que a gente melhora a sociedade, traz ideias inovadoras e promove o mundo que a gente quer pro futuro. Que legal. Gente, assim, para poder a gente encerrar essa nossa conversa, tá muito gostoso, mas sabemos que o nosso convidado também tem outro compromisso, a agenda tá cheia do homem. A gente queria saber de vocês, principalmente da sua visão, o que vocês esperam e o que vocês querem pra Goiânia nesses próximos 4 anos? A gente sabe que você tá lançando aí seu nome, né? Sim. Dentro do partido. O que vocês querem pra Goiânia? O que vocês esperam? Bom, acho que Goiânia primeiro tem que voltar a ter esperança, sabe? Goiânia tem que virar a página. Eu acho que esse é o primeiro passo, que é ter uma perspectiva de voltar a ser a Goiânia das flores de antigamente, né? A Goiânia dos mutirões, a Goiânia que a gente tinha muito mais orgulho de dizer, olha, vem pra cá, é uma terra de oportunidade, é uma terra que acolhe bem as pessoas. Continua sendo, né? O que não tá tão bom como era antes é o entusiasmo das pessoas, assim, como é que eu digo, assim, é a vontade de promover a cidade. Isso, pra mim, tem a ver com a gestão, e a gente vê que é uma gestão que não exalta tanto esses pontos nossos, assim, de Goiânia ser a capital do Centro-Oeste, de a capital econômica, de ser uma capital, por exemplo, da área de ensino, de ser a capital dos centros médicos, de ser a capital das oportunidades mesmo, né? Hoje não, a gente é uma cidade nova, com cara de velha e tá nessa, assim, se adoecendo a cada dia que passa. Então, eu tenho certeza que isso se deve a quem faz a gestão da cidade hoje, né? Goiânia, infelizmente, tem passado por uma sucessão de problemas aí que até a imprensa nacional repercute, questão de educação, questão de saúde, limpeza urbana, exato. Então, são pontos básicos, antes que a gente precisa melhorar, sabe? Sim. E não tem muito segredo, na minha visão, a prefeitura ir bem. A gente pega os casos que deram certo, né, professor? São de pessoas que, primeiro, que é o que eu chamo a atenção dessa vez, eram geridas por prefeitos que gostavam da cidade, assim, que tinha apelo pela cidade, apego, melhor dizendo, né, que tinha ciúme de Goiânia, que queria vê-la bem. E assim, vai até para além de fazer uma boa gestão, né? Era cuidar mesmo e zelar da cidade. Não tem muito segredo. O prefeito sair bem, na minha opinião, para a gestão ser boa, é isso, é fazer o básico bem feito, né? E são as questões básicas hoje que estão mais, na nossa visão, erradas, né? A questão da limpeza urbana, do lixo, de ter, por exemplo, milhares de crianças sem oportunidade de ter creche e uma escola infantil, de milhares de pessoas que diariamente procuram um centro de atendimento na saúde e não tem. A gente sabe, e infelizmente não é todo mundo, mas sempre que eu posso, né, a gente faz questão de diferenciar assim, a competência do município, o que é de obrigação do Estado, da União, e acaba sendo a cidade a mais recorrida, né?
apesar de não receber, assim, eu faço essa comparação dos impostos, né? Hoje, a cada R$100 de imposto, vai ficar 80 na União, vai ficar 25 no Estado e vai 25 para o município. Mas é no município que você mais tem demandas, né? Você vai precisar de uma iluminação boa, você vai precisar de uma coleta de lixo boa, de uma rua bem pavimentada, de uma limpeza em dia, né? Dela arborizada, de lazer, de praças, de parques, da estrutura de saúde e educação que a gente lembrou, da questão semafórica, da questão de trânsito, da mobilidade urbana. Enfim, então assim, o desafio é esse, sabe? É poder prestar o básico bem feito e começar a pensar a cidade para as próximas gerações. Goiânia tem tudo para ser, por exemplo, a capital de várias coisas, mas o que dá certo hoje, infelizmente, não tem a participação da gestão pública, né? Para encerrar, eu faço uma comparação simples assim do que eu vejo, por exemplo, os governos paulistas divulgando o Brás, divulgando os pontos comerciais, Sim. chamando turistas, né? Aqui o que eu vejo é a prefeitura atrapalhando a 44, a Bernardo Sayão, né? Só um ponto, mas a gente ajudou a estruturar um polo de investimentos nos serviços aeronáuticos que hoje está entre os 5 maiores aeroportos executivos do Brasil. Olha só. E a prefeitura fez muito pouco, ela só deu um incentivo no imposto de prestação de serviço. Então, tá vendo? São soluções simples que a gente consegue colocar Goiânia entre as principais cidades do Brasil. E eu tenho certeza que isso pode ser feito em pouco tempo. Nossa, já queremos essa Goiânia. Muito emocionante a sua fala. Dá pra ver que você tem uma paixão muito grande por Goiânia, que tem uma vontade muito grande de fazer mudança, de fazer diferença. E eu queria saber, só antes da gente encerrar, eu passar a fala pro professor Guilherme, você tem alguma inspiração política? Alguém que te inspira, que você olhe com admiração e queira fazer melhor, ou tão bom quanto? Bom, acho que todo goiano que conhece um pouquinho da nossa história, acho que Iris Rezende, né? Pedro Ludovico, acho que o Iris principalmente, sabe? Ele tinha uma identidade muito grande com a cidade de Goiânia e foi um dos maiores estadistas do nosso estado, né? Sem citar os outros que estão aí, vivos ainda, mas eu acho que ele, para mim, é um marco, sabe? Do que revolucionou em gestão. É claro que ele tinha uma pegada mais analógica pela época que ele vivia, né? Mas eu acho que assim, a postura estadista dele é que chama a atenção, né? Inclusive, para quem não sabe, assim, o Iris tinha, para alguns, um perfil de um político de direita, mas foi o cara que foi contra o regime militar lá atrás. Foi caçado, né? Foi caçado. Então, olha que bacana, né? Ele tem uma história muito bonita de luta democrática mesmo. E sempre foi para a urna para buscar, para lutar por esses valores, sabe? Para cuidar da cidade, do estado. Muito bacana a história dele. É verdade, ele perdeu os direitos políticos dele durante a ditadura, né? Sim. Por 10 anos, se não me engano. Ele era prefeito de Goiânia, né? É. Professor Guilherme, algo mais? Não, quero parabenizar vocês pela iniciativa, dizer que foi um prazer estar aqui nesse primeiro momento, né? Vendo o projeto de vocês começar. Espero voltar em outros momentos, estar aqui com vocês. Já estou convocado. E agradecer demais ao Lucas, desejar aí muito boa sorte nessa caminhada. Eu acho que tem muita convergência de ideias do que a gente está pensando, do que a gente está falando aqui. Eu sei que a disputa eleitoral, às vezes, ela é meio injusta e complexa, mas em nome dos meninos também quero te agradecer, deixar as portas abertas do Talk Jovem para você depois voltar aqui, tá batendo um papo com a gente, quem sabe até no período eleitoral, né, discutir, falarmos mais pontualmente, vamos pensar em quem sabe um quadro. Não sei, fica a ideia, vamos lançando. Já estamos já estamos pensando aqui. Já temos insights. Já estamos tendo insights aqui ao vivo. De toda sorte, obrigado mesmo. E até um próximo Talk Show. Antes de finalizar, eu só queria, além de agradecer todos que estão aqui com o pão na mesa, a nossa patrocinadora, nossa parceria Red Bull, que esteve presente conosco aqui nesse nosso primeiro episódio. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Nós Lucas, primeiro episódio, coração, peço perdão pela falta de experiência. Tá ótimo, muito organizado, bacana mesmo, papo bom. E quero compartilhar, viu? Quero também ajudar a crescer aí o Talk Jovem. Obrigado, parabéns. Talk Jovem. Mais uma vez, muito obrigada, professor Guilherme, muito obrigada, Lucas. Esse foi o Talk Jovem de hoje.
E foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.